Fala pessoal, começando mais um episódio do DataCast e esse vai ser um tema bem polêmico, algo que está em alta aí, que é o fim da jornada de trabalho da escala 6 por um e a potencial, né, provável, eventual possibilidade de iniciar aí na legislação aí trabalhista no Brasil a escala 4 por 3. E aí nós vamos conversar com uma pessoa hoje muito especial, colega nosso, um dos nossos fornecedores, e aqui quem vai apresentar ele para vocês é Zac Miranda. Diga aí, Zac. E aí, pessoal, começando mais um DataCast, eu vou apresentar aqui para vocês o Hudson Machado, né? O grande artista Leonardo da Vinci, ele já falava que era possível, ele acreditava que era possível um homem aprender sobre todas as ciências e todas as artes. O Hudson, sem querer, está seguindo ali essa linha de pensamento dele, né? Porque o Hudson é contador, é administrador de empresas, ele é especialista em finanças, ele também é músico, sonoplasta, brincadeiras à parte. O Hudson, ele é ali o líder da empresa Q7, né, que começou em 2013. E hoje ele tem várias filiais, ele tem ali um conglomerado que ele segue no setor de contabilidade, eventos e fitness, né? Então eu vou deixar o Hudson falar um pouquinho mais pra gente e a gente vai seguir com o nosso debate. Gente, eu agradeço novamente, né, novamente o Seja bem-vindo, convite. seja bem-vindo. Obrigado. E hoje nós vamos falar sobre algo bem polêmico. E para quem já me conhece, eu sou bem polêmico. Por que que eu sou polêmico? Porque eu falo não só o que eu penso, mas eu trago também à existência uma reflexão. E às vezes a reflexão, ela pode afetar alguém que já tenha um formato de opinião. E a minha ideia é justamente apresentar alguns fatores para que a sua opinião possa vir ser melhorada ou mudada. Essa que é a verdade. E nós estamos em grande pauta desse assunto aí da conhecida PEC 4x3 ou 6x1, né? O fim da 6x1 e a implantação da 4x3. E hoje eu queria apresentar alguns fatores para que nós viéssemos pensar como pessoas, termos um entendimento do que de fato é proposto e do que de fato pode vir a acontecer, ou seja, consequências por conta dessa nova proposta de Constituição. Maravilha. Só puxando aqui um gancho, rapidinho, Zac. Eu não poderia deixar de mencionar aqui um agradecimento pessoal, profissional a esse cara, essa figura, Hudson Machado. Ele é um dos nossos principais fornecedores ali na Q7 Contabilidade, porque já há aproximadamente 10 anos ele vem nos ajudando, dando uma consultoria, dando um acompanhamento e nos ajudando a corrigir problemas, falhas que a gente tinha no nosso sistema interno fiscal, tributário, de impostos. Ele foi um cara que descobriu um baita de um prejuízo que a gente tinha lá, uma dívida que eu nem imaginava porque essa não era minha praia. Então, a Q7, desde que entrou ali na Detalhar, na Resolveu um vida da problema. Detalhar, cara, ele só me pediu assim, ó, me dá teu CNPJ aí pra eu só olhar uma coisa aqui. E ele não era fornecedor, então ele já fez toda uma análise, ele fez um diagnóstico só com o nosso CNPJ. Então ele puxou tudo e falou, cara, tu precisa resolver isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não me cobrou nada. Só que a partir daquele momento eu falei, cara, eu não tenho como resolver isso. Resolve aí. E a gente começou nossa parceria. Hoje a Q7 ela continua sendo uma das nossas principais fornecedoras. Entra na parte contábil, de RH, correto, Hudson? Pode até me ajudar a completar aí os serviços que a Contábil, Q7... RH fiscal, consultoria também e planejamento estratégico. Todo E ano, e detalhe, vai chegar agora janeiro novamente, aonde todo ano eu e você nós sentamos frente a frente para traçarmos, né, propostas e planejamentos para o melhor, né, o melhor caminho do grupo, na realidade, do grupo Detalhar, que é um conglomerado também hoje de empresas, de vários ramos e ramificações. E eu posso falar para vocês que eu conheci Gerald Jarrid, né, mais conhecido, iniciando o seu negócio no fundo da oficina lá do padrasto dele, da aonde papelaria. da papelaria, aonde ele deu-se os seus primeiros passos e uma visão de um grande empreendedor. E hoje ele está colhendo os frutos, literalmente,
de toda essa aplicação e dedicação que ele teve ao longo desse tempo. Maravilha. E aí, quando a gente puxa assim, eu já estou empreendendo há mais de 15 anos, comecei lá desde novinho, e a gente vem construindo o negócio, lutando até contra o governo, contra o estado, contra o município, contra o governo brasileiro para driblar e conseguir obter um lucro com as empresas que a gente abre. E aí eu vejo, pela minha dor, pelo meu sofrimento que foi, de eu conseguir respirar agora um pouco, né? Conseguir desfrutar um pouco do suor, do meu trabalho, da dedicação ao longo desses 15 anos. Poder tirar férias agora, após 15 anos, eu consegui ter esse luxo. Eu posso dizer que é um luxo o funcionário hoje na CLT, ele tem muitos benefícios. Quanto tempo de férias? Depois de 15 anos eu consegui tirar 20 dias, 20 a primeira dias. vez, que foi quando meu filho tinha 1 ano. E agora eu tirei 15 dias nesse ano, de novo. Né? Então, olha só, e eu nem tirei 30 dias, mas é um sufoco. Então, a vida do empreendedor, do empresário, ela é puxada e a gente luta todo dia para matar leões, e vários desses leões é o próprio governo, é o próprio estado, é a própria prefeitura. E agora a gente está aí com uma proposta, né? uma intenção de proposta, e o Hudson pode nos ajudar nessa colocação, que é para reduzir a carga horária, a carga de trabalho do funcionário ali na CLT, de reduzir de 6 dias na semana de trabalho para 4 dias na semana e dar folga para ele por 3 dias. Como é que tu enxerga isso, Hudson? Pode até contextualizar um pouco dessa intenção de proposta para a gente poder analisar alguns pontos ali, o que seria de vantagem e outras desvantagens, né? Como que o empreendedor vai apanhar, como é que ele vai sofrer, e as nossas projeções para o futuro, caso isso avance. Ok, primeiramente eu queria deixar isso bem claro, que eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Segundo, eu gostaria de excluir dessa conversa que nós estamos tendo, esse bate-papo, viés políticos. A nossa visão é literalmente de ampliação em todos os aspectos. E vocês irão perceber por que eu estou falando isso. Porque no nosso país implantou-se uma cultura na qual, se eu sou contra, eu sou de direita. Se eu sou a favor, eu sou de esquerda. E esta proposta, ela não está afetando quem é de direita e quem é de esquerda. Ela vai afetar positivamente ou negativamente os brasileiros. E eu não coloco apenas os trabalhadores. Eu vou colocar os empresários, porque empresários no Brasil, 90% são trabalhadores. E detalhe, trabalham muito mais do que os seus funcionários. Normalmente, nós trabalhamos em torno de 12 a 13 horas por dia. Os nossos funcionários... E 7 dias por semana, inclusive. 7 dias por semana. E os nossos funcionários, 8 horas por dia. E no sábado, 4 horas por dia. O Hudson tem mais as horas extras. Nem sempre é feito hora extra. E quando há hora extra, o funcionário ele é recompensado por isso. O empresário, entretanto, ele busca cada vez mais, em todas as formas, tentar subsistir no Brasil, no nosso país. Eu falo para vocês porque eu empreendo desde sempre. Eu nunca tive carteira assinada, porque eu sempre busquei empreender. Fui prestador de serviço, trabalhava como prestador de serviço, mas nunca tive uma carteira assinada. Eu busquei empreender. Então eu sei a dor que os empresários e os empreendedores sentem, porque eu também sou empreendedor. Eu sei como é difícil no fim do mês nós abrirmos mão de usufruir dos recursos ou digamos, do lucro de uma empresa para honrar a folha de pagamento, para honrar os impostos que nós temos que pagar. Um dos maiores medos do empresário é, no fim do mês, não ter como pagar o seu funcionário. Ah, Hudson, é porque ele vai deixar de trabalhar? Não, é porque no fim, o funcionário ele pode até solicitar uma demissão indireta, por quê? Por falta de atraso de salário, de atraso do recolhimento do FGTS.
E aí o empreendedor que já está sofrendo mês a mês para depositar o recolhimento do FGTS e depositar o salário todo mês do funcionário, ainda vai ter que desembolsar outros valores que não estavam no seu orçamento para cumprir uma obrigação trabalhista. E eu não sou contra os trabalhadores, pelo contrário. Eu vou falar para vocês e irei apresentar as minhas experiências e a minha visão em relação a essa proposta. Alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, nós iremos primeiramente, depois de entendermos isso, que não há viés político aqui. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, não sei vocês dois, mas eu não. Eu sou uma cabeça pensante, aonde já empreendi e já trabalhei também para alguém, não como CLT, mas já trabalhei também. Ou seja, eu era subordinado a uma jornada de trabalho e recebia apenas por aquele valor, por aquele tempo que eu, né, ofereci. E a proposta apresentada por uma delas, né, porque existe uma outra proposta anterior a essa, mas essa aqui foi mais difundida por conta das redes sociais. Essa que é a verdade. Houve uma polaridade em relação a um Reels que teve uma pessoa, de um influencer através de um Reels, né, intensificou, gerou-se um projeto Vida Além do Trabalho. Eu tinha visto isso no TikTok, o pessoal tá com tempo já divulgando Isso, esse no movimento. TikTok, ok. E aí quem utiliza o TikTok começou a difundir, começou, né, Exatamente. passar, e aí passou de 800 mil assinaturas. Agora eu dei uma olhada antes da gente vir para cá, já passou de 1 milhão de assinaturas. Deixa eu Né? olhar. Já passou de 1 milhão de assinaturas. Pessoas embaixo dizendo que deveria acabar, ok, vamos primeiro pensar, vamos analisar. Qual é a proposta colocada na assinatura do Vida Além do Trabalho? Ela é diferente da proposta aplicada pela senhora Erika Hilton, Vereadora. vereadora Sim. da Erika Hilton. A proposta deles lá é semelhante à jornada de trabalho que os meus funcionários têm. Qual que é a proposta? Só para a gente entender, qual que é o movimento Vida Além do Trabalho? Começou esse movimento no Brasil de forma independente, Sim. certo? Sem ser de um grupo político A ou B. Qual que é a proposta desse grupo? A proposta deste grupo, não da PEC, Sim, é uma redução da carga horária para 40 horas semanais. sim. A proposta imposta pela Erika Hilton é uma redução para 36 horas semanais. Até corrigindo, deputada federal. Deputada federal, pronto. A deputada federal Erika Hilton. E aí o que acontece? Ela aplicou em algumas justificativas aqui, que eu posso pontuar depois, que as justificativas que ela colocou foi em relação a alguns projetos pilotos que aconteceram em outros países, tá? E teve um grupo aqui no Brasil que realizou esse projeto por semanas. Em uma semana é muito complicado eu definir a economia de um país. Ok? Esse é o primeiro ponto. Então, a redução deles por lei, não por visão, não por cultura, Sim. por lei, pela caneta, definida em 360 dias após a assinatura. Ou seja, em um ano você vai ter que, não nem se adequar, você vai ter que executar essa redução de jornada. Lembrando, pessoal, que essa proposta é uma proposta aonde ela pode sim ser mexida, pode ser alterada, tá? Foi uma proposta lançada. É tão verdade que o Vida Além do Trabalho foi a carga horária de 40 horas. Eles lançaram uma carga horária de 36 horas, ok? Então, o que acontece nessa proposta? Eles aplicam dizendo o seguinte, alguns estudos, né, algumas reivindicações, e dizem que a redução do trabalho de uma jornada para apenas 4 dias na semana e 3 de folga é essencial para a melhoria da mente ou da saúde mental do trabalhador no Brasil. E eles utilizaram o quê? Outros países que estão aplicando. Só que tem uma ressalva, nos outros países não é obrigatório. Não é obrigatório. É uma mudança de cultura. Era uma aplicação
que eles perceberam que é vantajoso, é legal, ó, os meus funcionários estão tendo uma produtividade muito maior trabalhando menos. Aqui eles estão querendo colocar em lei, ou seja, de fato, obrigar. A proposta a primeira proposta, eu acho que é do PT, um político do PT, a proposta dele é para 36 horas também, salvo engano, só que ele é mais sensato, na minha visão, com uma projeção de adaptação de 10 anos. Em 10 anos, chegarmos a uma carga horária de 36 horas. Isso, para mim, é muito mais salutar do que eu colocar e jogar, olha, 360 dias você vai ter que se adequar a isto. Que impacto isso vai gerar na economia? Eles dizem aqui que são impactos positivos. Vamos ver se é um impacto positivo. Eu ia até fazer uma pergunta com relação a essa questão da economia, porque, assim, eu tava brincando com o Jair esses dias que essas 2 semanas a gente já tá trabalhando em escala 4x3, né? Porque são 2 semanas que tivemos 2 feriados. Tivemos o Sim. feriado do dia 15 de novembro, da Proclamação da República, e nós vamos ter agora o do dia 20, que é o Dia da Consciência Consciência negra. Negra, que antes não era feriado, passou a ser feriado. É, de fato, esses 3 dias de folga, eu também, enfim, estive em alguns lugares e eu vi pessoas andando assim na rua, comprando, em parque, se movimentando. Isso de fato, tô como especialista assim mais em finanças, tem um impacto positivo ali na economia, porque assim, pelo menos de achismo, a gente subentende que esse trabalhador, por passar um dia mais de folga, ele vai consumir, né? Ele vai comprar, ele vai ir em shopping, ele vai gastar com cartão de crédito, e ele vai ter que pagar esse cartão depois. Então, a gente consegue perceber, assim, pelo menos num primeiro momento, que subentende-se que ele vai comprar, né? Ele vai comprar, ele vai consumir. Isso de Ele fato vai ter pode mais tempo ser. para consumir, Ele é vai ter isso? mais tempo para consumir, ele vai ter mais tempo para também usar serviço de saúde, usar, enfim, comprar uma Ele vai roupa, ter mais tempo para se endividar para se também, endividar né? também. Isso de fato Isso, impacta mesmo na e economia, isso é né? bom ou ruim? Pode ser bom para o mercado e ruim Para o para trabalho. o trabalhador, que vai endividar e o mercado pode vender mais e o trabalhador se endivida. Ou bom, Ok, né, para o trabalhador. ok. Aonde nós temos que analisar? Primeiro, existe uma nomenclatura que a gente chama de mão flutuante, que é o que administra a economia. Se você tira de uma parte, a outra sofre, ou positivo ou negativo. Este mês aconteceu isso. Só que a proposta é de todos os meses acontecerem isso. Aí eu queria fazer um cálculo rápido com vocês. Você pode colocar no Google aí quantos dias úteis nós teremos em 2025. Em 2025 será no bissexto, serão 365 dias, certinho. Lá nós teremos uma quantidade de dias úteis. Dos 365 dias, apenas 253 dias serão dias úteis. Ok? Agora nós vamos. Entenda bem onde eu quero chegar. 253 dias úteis. Agora vamos retirar as sexta-feiras. 52 sexta-feiras. Vai sobrar 201 201. dias. Agora, de acordo com todos os órgãos de análise econômica, no Brasil nós temos pelo menos 150 dias, a média de 150 dias, trabalhados só para pagar imposto. Quanto é que nos vai restar de dias? 50. 51 dias. Os empreendedores, as empresas que irão sofrer mais são os microempreendedores. Não são as empresas grandes, são as empresas de médio, pequeno e médio porte. Elas terão apenas 51 dias para gerar riqueza. 51 dias apenas. Ah, mas eu posso dizer assim, mas como eles não estão mais trabalhando na sexta-feira, eles vão para a rua comprar. Ok, mas para que o meu negócio funcione na sexta-feira, eu vou ter que contratar o dobro de funcionários que eu tinha. A minha carga de impostos, a minha carga tributária como empresário, como provedor de várias famílias, porque nós temos que entender o seguinte, o nível de responsabilidade de um empreendedor. Ele empreende não só para si, não só para a sua família, ele tem abaixo dele um grupo de famílias que ele é responsável.
Então, se eu preciso que minha empresa funcione na sexta, eu vou ter que contratar alguém. A minha carga tributária aumenta, só que eu tenho 51 dias apenas para gerar riqueza. Esta riqueza, 51 dias, não dá 2 meses. Durante o ano, de acordo com uma visão muito rápida, um cálculo muito simples, Sim. nós iremos perceber que no Brasil, cultura e aplicação que acontece no Brasil, não é no Reino Unido, não é na Inglaterra, não é na Islândia, como isso na Islândia está funcionando, ok. Lá 80%. Lá não é implantado uma obrigatoriedade, é uma cultura que foi aplicada. E é aonde eu quero chegar. O grupo Q7 trabalha com a jornada 5x2. É o mesmo que a gente trabalha, no caso aqui nas empresas, correto? Pronto. Do grupo O detalhar. grupo detalhar trabalha 5x2. O grupo Q7 também trabalha 5x2. Por quê? Porque nós também, como empresários, precisamos ter uma qualidade de vida. Detalhe: tempo não quer dizer qualidade de tempo. Nós precisamos, de acordo com os evangelhos, nós precisamos remir o nosso tempo. O que é remir o nosso tempo? É justamente utilizá-lo da melhor forma possível, de maneira qualitativa. Na sexta-feira eu não trabalho, no sábado eu não trabalho, no domingo eu não trabalho. Eu vou passar o dia em casa limpando casa. Hudson, isso é algo proveitoso? É. Eu tiro meu fim de semana no sábado para fazer qualquer coisa dentro de casa. Arrumar algo, sabe? É um dia livre. No domingo é um dia na qual em família nós nos reunimos para fazer outras coisas. Então, sábado e domingo são dias, para a minha visão, totalmente possíveis para se descansar. Agora, eu chego e aplico uma escala e tiro mais um dia da semana e coloco para 4 dias, eu já vejo muito perigoso. Muito perigoso. Agora, pensem bem. Quando houver essa aplicação, vocês acham que os órgãos públicos também não vão aderir? Vocês já pensaram Ponto nisso também? facultativo. Sim. Já temos tanto. Em detalhe, quando eu coloquei os dias úteis aqui, eu não levei em consideração os feriados municipais e estaduais. Nós levamos apenas os feriados nacionais. Sim, Né? sim. Ou até os estaduais que aparecem, mas os municipais não aparecem. Então esse número de 50 dias ele vai cair Cair, mais ainda. pode cair. Pode cair. Inclusive o feriado do dia 20 agora, né? É o primeiro ano que a gente vai ter como feriado após a assinatura, de fato como um feriado nacional. Então mais um feriado entrou. E eu, como empreendedor, eu sei, tá? Não hoje nesse nicho que nós estamos, porque hoje a gente precisa se adequar também o tempo de trabalho do governo. Então, por que o Grupo Q7, na parte contábil, não atua no sábado? Porque no sábado a gente não consegue resolver nada. Ok? E gera mais qualidade de vida. E um outro detalhe, já trazendo mesmo essas observações de como nós podemos melhorar, tá? Melhorar o nosso tempo, remir o nosso tempo. O Grupo Q7, se você for sentar e olhar lá a nossa jornada de trabalho, você percebe que nós temos uma jornada de trabalho de 8 horas semanais, ok? Porém, eu trago uma qualidade de vida para os nossos colaboradores. Como? Na perspectiva de que dificilmente nós iremos gerar hora extra. Pode acontecer uma vez? Pode. Se um funcionário precisa fazer uma viagem, mesmo que seja apenas de cunho familiar, para um aniversário, é o fim de semana, Hudson, eu posso na sexta-feira faltar pela tarde? Pode. Nós não iremos descontar. Ele receberá integral. São estratégias que a gente utiliza para gerar uma qualidade de vida e uma saúde mental para os nossos colaboradores, mantendo uma escala de 5x2. Isso pode ser aplicado também na 6x1? Pode, só que tem um detalhe na maioria dos empreendedores. A maioria dos empreendedores estão ralando dia após dia, hora após hora, para gerar uma riqueza. E só pelo menos conseguir manter a folha de pagamento. Eu falo para vocês porque lá no escritório aparecem muitos casos. Hudson, demite funcionário porque eu não consigo mais pagar.
E aí a gente faz o processo de demissão, mas eu apresento para ele que está uma lista lá de FGTS que precisa recolher. Ele diz como é que eu vou fazer esse recolhimento? Total, porque eu preciso desvincular. E aí ele acaba fazendo um desligamento não completo, aí vai para a Justiça do Trabalho, ele acaba tendo que pagar custas de advocatícios, e aí gera um conglomerado de problemas. Até para demitir um funcionário, ele tem que estar preparado para fazer uma Tem que estar demissão, preparado. senão não consegue. E aí é onde eu vou dizer para você que você precisa ter, tá? Literalmente uma consultoria contábil, aonde ele vai lhe orientar da melhor forma para realizar esse tipo de entendimento. Ontem mesmo um cliente meu me ligou e disse: eu vou contratar mais um funcionário. Só que eu quero contratá-lo apenas 2 vezes na semana. Posso fazer um contrato? Eu vou fazer o quê? Vou pagar como diária? E aí nós fomos sentar e analisar, é um comércio, nós fomos analisar o cenário dele, porque é empresa por empresa, negócio por negócio, porte por porte, benefício por benefício. Qual é o benefício que ele vai ter? Ah, ele mora no próximo, ele mora em outro bairro, ele vai em casa almoçar, ele vai almoçar na empresa, você vai fornecer o alimento ou não. Então, assim, cada empresa tem um perfil onde você precisa analisar. E se você tem dificuldade ou não tem um conhecimento aprofundado, você precisa, tá? Ter uma consultoria contábil do lado para que você venha ter certeza e agir de forma com destreza. Eu posso testemunhar, eu como empresário, tenho 3 empresas, as 3 empresas são clientes da Q7 Contabilidade, e isso eu posso falar com tranquilidade. Toda dúvida que a gente tem, todo o processo que a gente vai fazer pela primeira vez, seja contratação, seja contrato, até contrato mesmo, entra contrato de trabalho, regimento interno, tudo isso, cara, a gente tem com a Q7 Contabilidade. Surgiu uma dúvida, como é que a gente pode fazer isso? A gente quer contratar estagiário. Como é que é o procedimento para contratar um estagiário? Pega a Q7, dá toda a assessoria para a gente. E isso deixa a gente mais tranquilo para a gente não errar como a gente já errou no passado e em várias vezes a gente teve que parar na justiça do trabalho por conta de um detalhe que a gente deixou uma ponta solta e o funcionário foi lá, o ex-funcionário, chamou o advogado detectou e pronto, justiça. Olha o prejuízo que a gente vai ter. E nisso a Q7 eu posso falar como testemunho, como cliente mesmo, né? Eu tenho 13 empresas que a gente é cliente da Q7 e a gente tem essas soluções com eles. Voltando aqui num ponto, eu quero chamar a atenção aqui que, assim, como o Zac puxou, a questão das pessoas vão ter mais tempo para comprar, para sair, para gastar. Por outro lado, as empresas vão ter que aumentar o número de funcionários para funcionar mais 1 ou 2 dias, né, para conseguir atender as pessoas e não fechar a empresa. Tem uma coisa que é importante a gente entender também que com isso, como consequência, vai aumentar tudo. O preço de produto e serviço vai ter que aumentar. Por quê? É o outro ponto que eu ia falar. Porque, assim, ó, eu tenho a escola do meu filho lá. Se eles entrarem numa escala 4x3, eles vão ter que contratar mais uns 30% a 40% de funcionário para poder suprir a demanda. Para suprir essa O que vai acontecer? A folha de pagamento é o que é de mais caro dentro de uma empresa. O maior custo dentro da empresa é a folha de pagamento. Eles vão ter que aumentar a folha de pagamento em quase 40%. O que vai resultar? A matrícula, a mensalidade da escola vai aumentar uns 30% a 40% por aí também. Eu vou já falar sobre a folha de pagamento, porque ainda tem outro detalhe. Dependendo do regime de tributação da empresa, aumenta mais 20% da parte patronal de imposto a pagar em cima da folha de pagamento. Então, não é algo simples eu chegar e determinar que tem que ser essa redução de 44 para 36. Não, é uma consequência muito drástica. Vou exemplificar para você. O primeiro passo que o empresário vai ter que fazer são várias estratégias, na realidade, ou melhor, várias possibilidades. A primeira é que ele vai repassar para o consumidor esse aumento. Mesmo que eu tenha o mesmo salário, e eu vou ter mais tempo para gastar, porque a ideia deles é essa, tá aqui, se você pode depois pegar, nós temos aqui a justificativa deles é justamente isto. Através de um estudo, eles vão ter mais tempo e eles vão ter mais bem-estar, vão gerar mais receita porque gastarão mais.
E isso vai aumentar a economia. Ok. Se eu vou ter que repassar, que é a primeira estratégia, Sim. eu tenho que repassar esse custo para suprir, eu como empresário, porque a empresa, o objetivo da empresa é ter lucro, custear o que tem que ser custeado e obter lucro. Gerar riqueza. Gerar riqueza. Esse é o objetivo de uma empresa. Se você for abrir uma empresa, se não for com esse objetivo, abra uma ONG. Abra uma instituição sem fins lucrativos. Porque o objetivo já está dizendo, sem fins lucrativos. A outra é com fins lucrativos. Então você precisa ter lucro, gerar riqueza. Até porque quem entrega mais tempo e mais dedicação, principalmente no início, é o próprio dono da empresa. E ele não ganha do mesmo tanto no início como um funcionário ganha, e principalmente em relação aos benefícios. Você que está aí, que é empreendedor, que tem um CNPJ, você pelo menos tem Prolabore? Pelo menos recolhe para o INSS? Não recolho porque aumenta mais. Sim, é verdade, aumenta mais. Aí o funcionário ele é assegurado pelo INSS, mas o empreendedor ele abre mão de uma seguridade para reduzir a carga tributária. Então, o primeiro ponto que pode acontecer é eu repassar isso para o consumidor final. Agora, vamos exemplificar. O Zac ele tem R$ 1.000 para gastar nesses 3 dias com a família, curtir, vai ao cinema, aquela coisa toda, muito legal. O problema é que se antigamente, o ingresso era 30, ele vai ter um aumento para 40. Esses R$ 1.000 não vai ter tanto valor. E fora que ele vai ter mais dias para gastar e as coisas vão estar mais caras, Mais então. caras. Então, assim, é uma consequência dessa mão, entendeu? Invisível que vai girar. É uma engrenagem. Eu vou repassar, alguns irão fazer isso, tá? Eu acho que a maioria irão repassar esse Com custo certeza. para o consumidor. Sim. Essa é a primeira. A segunda possibilidade, ou seja, mesmo que você trabalhe menos, mantendo a mesma carga salarial, o o valor do teu salário ele vai diminuir, ou seja, vai desvalorizar. A gente também não está correndo risco, quando está falando disso, a gente também não está correndo um risco de quebrar pequenos empresários e mais grandes conglomerados conseguirem sobreviver nesse mundo, porque a gente também está falando de preços que vão ser, assim, pelo menos do ponto de vista do pequeno empresário, ele vai repassar isso para o consumidor. E aí chega um concorrente como, por exemplo, uma Amazon, que consegue se manter, e ela poderia talvez trabalhar preços ainda mais agressivos por conseguir manter mais funcionários, né? Ok, Isso também é um risco, né? é um risco. De fato, os pequenos empreendedores, porque assim, ó, os pequenos empreendedores, pequenos e médios empreendedores, médio, pequenos e médios, eles têm não só a mesma estratégia que a grande, a diferença é que são percentuais em níveis diferentes. A grande também pode repassar, ok? Pode repassar, mas ela já está solidificada, tá? Já está com sua solidez, já tem o nome no mercado, já tem a marca definida no mercado. Vocês já imaginaram o setor farmacêutico? Vai aumentar, não diminui, vai aumentar. Vai aumentar. Mas vai aumentar os que já são grandes, né? Sim, Porque eles já têm um lucro muito grande. E aí o que acontece? Eu posso repassar isso para o consumidor final, ponto. Eu posso fazer demissões, tá? Para reduzir minha carga tributária. Eu vou fazer o quê? Eu vou demitir e vou contratar de maneira informal. Isso vai acontecer? Pode acontecer sim. E o terceiro, que é pouco provável para uma empresa pequena, que é bem provável para a grande empresa, é investir em tecnologia. Eu tirar capital humano e aplicar tecnologia. Principalmente agora com o advento da inteligência artificial, as pessoas automatizar mais processos ali, tarefas, coisas que dá para se fazer e retirar ou deixar só algum assistente para manipular ali várias Isso. automações de maneira mais simplificada. Vou exemplificar para vocês algo assim bem tranquilo. Você que vai ao shopping, gosta de lanchar, é só você ir ou no McDonald's ou em qualquer outro Sim, tipo de franquia relacionada a isso. O que você vai encontrar? um totem. Normalmente, você vai encontrar agora um totem Totem. imenso, aonde vai ter todo o portfólio. Há pessoas, preste bem atenção, há pessoas que ainda preferem ir lá no balcão. Só que, com esse advento, o que vai acontecer? Eu vou acrescentar
2 ou 3 totens. É igual no cinema, né? Já começou a fazer aí bastante tempo. Exatamente. E a gente viu, assim, de fato, que o número de colaboradores diminuiu, né? É inegociável. Vai ter que desligar. Isso vai aumentar, isso vai gerar mais desemprego. Aí vem um ponto aqui onde eu quero chegar. Hudson, mas eu vou ganhar mais espaço na área da tecnologia. Quantas pessoas no Brasil não têm conhecimento específico para conseguir um emprego na área de tecnologia? É imenso. É imenso. Esse grupo vai para onde? Vai para a informalidade. Vai, sim, de fato, sair do seu emprego porque ele vai ser demitido. Automaticamente ele vai buscar um emprego no mercado de trabalho, ele não vai conseguir. E o que que o empreendedor, que já está numa situação complicada, ei, eu vou lhe pagar tanto, você quer? Sem carteira assinada, de maneira informal. Ele vai se sujeitar àquilo. Mesmo se eu manter o mesmo salário, mas o valor do salário vai desvalorizar. A moeda vai Vai desvalorizar. desvalorizar também porque tudo aumenta. Tudo Exato. aumenta. Principalmente porque tudo aumenta. Então, isso é uma Então, consequência, Sim. tá? Eu não posso afirmar, mas é uma consequência que pode acontecer. Hudson, eu tenho uma outra dúvida pra falar alguma coisa? Eu tenho uma outra dúvida para tirar contigo, porque é o seguinte, a gente está falando dessa questão de como impacta o empresário, né? Mas também hoje é importante a gente ter em mente que esse debate, ele realmente é muito polarizado, né? Como tu falou no começo. Ah, se eu acredito nisso, eu sou de esquerda, se eu acredito naquilo ali, eu sou de direita. Se eu defendo tal coisa, meu ponto de vista, minha opinião é essa e nunca vai mudar. E o outro que fala diferente, ele é um esquerdista, uma coisa assim. Hoje também tem dados que falam sobre o quanto as cargas horárias de trabalho impactam a saúde mental dos colaboradores. Tanto é que, segundo a OMS, de 2019 para cá, o número de suicídios no mundo, que já era altíssimo, né? Ele até reduziu, porém nas Américas ele vai na contramão do mundo, ele continua aumentando. E um dos principais fatores associados a isso é a falta de lazer e cargas altas de trabalho, né? Claro que a gente não está falando também somente do tempo em que esse colaborador passa no trabalho. Porque um dos principais problemas no Brasil é que, além de você ter uma carga horária de trabalho muito grande, por exemplo, você está falando que a Q7 Contabilidade trabalha na escala 5x2. Aqui as empresas também, como a Detalhar, o grupo Detalhar, trabalha 5x2. Mas a gente sabe que não é a realidade de todos os empresários, né? A maioria dos empresários, muitos mesmo, é na escala 6x1. E também a gente está falando que esse colaborador que ele vai para o trabalho, ele passa muito tempo em ônibus, o transporte público é péssimo. Tem pessoas como que eu já passei por isso, né? Maior parte da minha vida trabalhista eu passei exatamente por isso, de passar 5, 6 horas por dia dentro de um ônibus só para chegar até o trabalho. Então a gente sabe que tudo isso tem um impacto muito negativo na saúde mental, na saúde física, do colaborador e que ele acaba tendo pouco tempo de descanso, né? Ele acaba tendo pouco tempo de descanso, passando muito tempo ou no trabalho ou em decorrência do trabalho, né? Se deslocando para o trabalho. Mas a gente está falando também de todos esses aspectos negativos que pode ter uma escala 4x3. Então, qual que seria o passo, né, para melhorar a realidade desse colaborador, mas também para não ser tão ruim para as empresas, para também não gerar tanto desemprego ou não causar tantos impactos negativos, né? eu Na posso tua visão. complementar um pouquinho? Pode que eu vou já responder. Assim, cara, não adianta a gente querer passar a mão na cabeça de funcionário e nem passar a mão na cabeça de empresário. Com certeza. Hoje eu entendo uma coisa. Eu sei o quanto isso é ruim para um funcionário de uma empresa, o cara passar 4 horas dentro de um ônibus todo dia, olha o tempo que ele perde. 2 horas para ir para a empresa, 2 horas para voltar. É difícil? É difícil. É dolorido? É. Eu entendi algo. Hoje, quando a gente vai fazer contratação, uma das nossas prioridades É contratar quem mora mais perto. Né? contratar quem mora perto, porque eu não aguento mais as pessoas virem trabalhar no dia da entrevista, a gente ainda pergunta, cara, você mora longe. Essa rota é possível para você? Não, é tranquilo, dá para eu vir e tudo, não tem problema. Quando dá 3 meses depois, começa a murmuração dentro da empresa, começa aquela contaminação.
de dizer que é muito exaustivo, cara, eu como empresário, eu não tenho culpa se você aceitou trabalhar na minha empresa e pegar 2 horas de trajeto. Eu não tenho culpa. Então não queira me culpar e transferir para mim uma responsabilidade como já teve outros alguns anos atrás que tiveram coragem de pedir van para mim. Cara, não, a gente mora muito longe. Me pediram van, cara. Eu disse, como é que é? Você lembra do período que teve que pagar Uber? Você pagou Uber? Na greve de ônibus, eu paguei Pagava Uber. Eu paguei Uber. Quando tem greve de ônibus, a gente paga Uber para quem mora longe, porque senão a pessoa não vem trabalhar, mas eu tenho que dar um jeito. Então eu tive esses momentos e hoje o que eu entendo é o seguinte, cara, eu prefiro contratar quem mora perto. Só que aí tem um problema. A gente abre vaga e não tem pessoas preparadas para trabalhar que mora perto. Aí a sua empresa que tem que buscar um outro lugar geográfico para fazer essa lesão. Exatamente. E agora, aí eu transfiro essa responsabilidade para o funcionário. Cara, está exaustiva, eu não estou te obrigando a trabalhar comigo, nem trabalhar para mim, nenhuma das empresas. Você não quiser, meu amigo, procure outra coisa perto da sua casa, de preferência, porque não adianta trocar de empresa e continuar trabalhando longe. Então, o funcionário, ele precisa ter essa percepção dele. Eu vou dar até 3 alternativas aqui. Cara, não está satisfeito com o trajeto que você faz para sua empresa? Alternativa 1, pede demissão e vai trabalhar numa empresa no seu bairro, que dá para você ir até a pé. Você vai ter mais qualidade de vida e ainda vai estar saudável, andando. Alternativa 2, se muda para próximo da sua empresa. Aluga uma casa perto da sua empresa, fala com um colega, aluga junto uma casa perto da sua empresa. Ah, mas eu não vou sair do meu bairro. Ok, então é uma opção sua. Terceira opção, abre uma empresa. Abre um CNPJ e começa a empreender, meu amigo. Você vai trabalhar de casa, não precisa sair de casa. Ou uma quarta alternativa, procure um trabalho remoto. Pronto, mas não queira transferir para o seu chefe, para o dono da sua empresa, a responsabilidade que não é dele, é parcialmente sua e parcialmente do Estado, do governo. Porque a questão de ter um trânsito caótico não é culpa do empresário, é culpa do Estado. Aí tu falou um ponto bem interessante. A culpa de não ter saúde, de não ter qualidade de vida, de não ter assistência médica de qualidade, não é culpa do empresário. E o empresário nem é obrigado a pagar plano de saúde. É obrigação do Estado. Aí tu pega, eu não tenho lazer, não tenho opção de lazer. Não é obrigação do empresário. É obrigação do Estado construir áreas de lazer para que as pessoas desfrutem. Hoje a gente pega uma praça e às vezes a gente chega na praça e tá tudo sucateado. Então não é problema do empresário. A maioria, praticamente nada do que o funcionário hoje tem de uma vida sofrida e exaustiva, eu não vou dizer tudo, mas praticamente tudo não tem nada a ver com o empresário. Agora sim, tem aqueles exploradores que não pensam na saúde dos seus funcionários, exploram o cara de manhã cedo até a noite, exaustivamente, colocando horas extras, trabalhando, às vezes até numa escala de 7x7. Então, existem essas exceções. Se você trabalha para alguém que te explora, meu amigo, primeiramente, procure denunciar esse chefe, vá no Ministério do Trabalho. Nós já passamos do tempo da escravidão, muito tempo. Então vá lá, denuncie ele e procure outra coisa para você. Você não merece, não espere que ele melhore para te dar uma condição melhor. Procure algo melhor para você. E deixe de ficar culpando esse chefe. Então, eu queria acrescentar... Eu vou só complementar, fica à vontade. Que eu já ia... Assim, o que tu tá falando, Jair, é interessante quando tu fala da questão do Estado, questão de transporte. Realmente, transporte é uma responsabilidade do Estado, mas também é uma responsabilidade nossa, de todas as pessoas. Por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem muito essa questão de polarizar a política como se fosse um time de futebol, né? Mas a gente não participa de um plano diretor da cidade. Eu mesmo não participo. Eu não tenho nem tempo para ir lá. Mas a gente não participa de um plano diretor. O plano diretor é como a prefeitura da tua cidade vai definir como vai ser gasto o orçamento da cidade. E eu tenho certeza que ano após ano e década após década não tem um trabalhador, não tem uma pessoa da população lá quando tem o dia do plano diretor participando e dizendo, não, eu não vou aceitar que o orçamento da cidade seja gasto assim, eu vou querer que ele seja gasto dessa forma. Não tem. E é por isso que eles fazem o que é melhor para eles e não necessariamente para a gente. Aí vem um detalhe. Só para continuar. Só para concluir.
E outra coisa também, Jair, é que eu acho muito correta a tua análise, mas também de um ponto de vista mais pessoal. Claro, né? Que a análise da gente vai ser sempre de um ponto de vista mais pessoal. Mas a gente está falando também de uma lei de um país. Então a gente está falando de muitas pessoas, né? A gente sabe sim que existe aquele colaborador que pede van para ir para o trabalho. Mas a gente sabe que não é a realidade assim, de muitas pessoas. De muitas pessoas realmente são trabalhadores honestos, muitas pessoas não acham opção de trabalho perto de casa. Empreenda, cara. Ou. Zac, é por isso que eu digo assim, que nunca transfira a responsabilidade disso para um Não, chefe nós ou um não dono de estamos empresa. falando de transferir responsabilidade. O que eu tô falando é que, por exemplo, esse empreendedor, por exemplo, que ele não tem opções de trabalho perto da casa dele, todos que ele acha é longe e ele já acostumou. Normalmente ele vai trabalhar assim. É, qual que é a visão do Hudson, né, dentro dessa proposta de lei, de esse colaborador também ter uma qualidade de vida um pouco melhor, mas ainda assim não ser ruim para o empresário, né? Pronto, vamos lá. Se dentro dessa discussão, se existe uma Um possibilidade que meio seja termo. um meio termo que seja bom para todo mundo, Pois entendeu? eu vou falar para vocês algumas coisas. E é algo tão simples, e até porque vocês também já realizam isso no grupo Detalhar. Vamos lá. A medida deles é o seguinte, da proposta da lei, é princípios de justiça social e desenvolvimento sustentável, que vai buscar o equilíbrio, ok? Melhorando as Sim. condições de trabalho e a saúde, ouça bem, a saúde e bem-estar. Qual é o papel do empresário? É ter e proporcionar um bem-estar no ambiente do trabalho. Ok? Ambiente do trabalho. O que o Grupo Detalhar faz? Traz palestrantes, fala de psicologia, fala de direito, faz aquelas atividades, né, de alongamento, de atividades. O que vocês realizam aqui é justamente o papel que todos os demais precisariam fazer. Qual? Gerar um bem-estar no ambiente de trabalho. Até porque tem empresários, agora onde eu vou chegar, tem empresários que fica monitorando a quantidade de vezes que o funcionário vai ao banheiro, levanta para pegar uma água, vai para tomar um café, ele monitora. Aí tem duas vertentes. Primeiro, o funcionário mala, que usa desse artifício para ganhar tempo. Sim. É tão verdade que eu já olhei na internet um vaso sanitário específico para colocar na empresa, que ele é ergonomicamente inviável de ficar muito tempo sentado. Por quê? Porque muitos funcionários utilizam desse subterfúgio. Vai ao banheiro e fica só lá enrolando no celular para ganhar tempo. Mês passado, nós fizemos um processo de demissão por justa causa. Sim. Por quê? Porque tem funcionários que buscam ganhar tempo. Esses funcionários existem na maioria das empresas. E sempre vai ter, né? Sempre Sempre vai vai ter. ter tanto o funcionário E sacana qual é- quanto e- o empresário sacana. Sim, Sempre vai ter. claro. É isso que eu estou acabando de pontuar. Então, cada empresa você precisa ter uma mudança de mente. Quando eu mudo a minha mente, quando eu tenho uma nova cultura, aí eu posso chegar e falar do plano piloto lá do Reino Unido. Do projeto que foi aplicado na Islândia. Eu até vi um exemplo desse, Hudson, na Dinamarca, né? E a gente tá falando. Porque, na verdade, essa discussão ela já é bem antiga. Sim, No Brasil, a gente é muito atrasado com tudo. de fato. E quando chega aqui, ainda vira polêmica, né? Na Europa, a maioria dos países tem carga horária ali algo em torno de 30 e poucas horas semanais. Mas a gente está falando de países onde o transporte público é Sim, excelente, de fato. onde você não passa 2, 3 horas dentro de um ônibus lotado para chegar no trabalho. A gente está falando de países onde a própria educação é diferente e tudo é diferente. Para nossa realidade, o que que eu enxergo hoje? Com um salário mínimo tão baixo, como é o do Brasil, e com uma das cargas de impostos mais altas do mundo, que é o caso da do Brasil, E virar, tá, gente? A proposta da mudança da tributação pode chegar até 28% no IVA. pois Então, é. é um outro assunto muito mais polêmico sobre, Então, sobre tributação. Tiradentes morreu por muito menos, né? De fato. Tiradentes morreu por muito menos e hoje a gente paga bem mais. Se Tiradentes só voltasse, se Tiradentes ressuscitasse, viesse para o Brasil e visse o que se tornou a carga tributária do Brasil, ele morria de novo. Ele se matava de novo. Ele não precisava nem que ninguém Alguém matasse executava. ele, né? Ele se matava de novo.
Também eu fico pensando naquele risco desse colaborador dele arrumar um outro trabalho, né? Dele pegar esse outro dia, esses outros Já 3 ia dias. falar sobre isso também. Eu também penso, porque, por exemplo, Para somar uma cara, renda. o cara vai ter 3 dias. Ele recebe o salário mínimo. Aí ele tem filho, tem aluguel, tem gás, vai no supermercado, tá tudo caro. Ele vai pegar esse Ele vai dia de precisar de folga. dinheiro, Ele vai cara. Ele precisar vai de precisar de dinheiro. dinheiro. Ó, eu posso falar também por experiência própria. Até que aqui mesmo no grupo, eu tenho pessoas que fazem seus trabalhos freelancer e tudo, e eu não posso impedir, jamais eu fazer isso. Eles fazem seus trabalhos freelancer quando sai daqui da empresa, final de semana, para poder somar a renda. Bacana, ok. Agora, a proposta da Érica Hilton é o quê? É que as pessoas com esses dias de folga tenham qualidade de vida. Isso. Vai ter essa situação de que, cara, pô, eu tô com Cara, mais com tempo 3 livre. dias sobrando. Se com 2 dias agora, que é no caso daqui da gente, para algumas pessoas que só tem um dia de folga, eles já fazem trabalho extra quando chega em casa, vira a noite no computador, ou sai para fazer job fora. Imagina com 3 dias livres. E aí o que vai acontecer? Ao invés de ele ter qualidade de vida, ele vai chegar em casa mais estressado. E eu Ou lembro, chegar no trabalho cansado e vão dizer que a jornada 4x3 já é muito pesado. é E muito ele já vai pesado. ser um trabalhador extremamente cansado. E eu tive, olha só como eu consegui desmascarar um ex-funcionário, que na época ele começou a reclamar de que o monitor estava prejudicando a vista dele. Ele estava ficando com a cabeça doendo e tudo. Era a lâmpada, né? A lâmpada estava ali incomodando muito ele já não conseguia mais trabalhar direito. Passou alguns meses, eu descobri depois que ele estava trabalhando à noite, à madrugada. Com o computador, cara não dorme. inclusive, no computador. O que acontece, cara? Ele passa o dia inteiro e a noite com exposição dessa luz azul, dessa luz da tela. Isso aqui estava matando a vista dele e ele veio querer jogar a responsabilidade no trabalho. Como se esse trabalho Fosse uma doença adoecendo ocupacional. ele. Tá adoecendo ele. Aí eu digo, pô, cara, desse jeito, olha só a consequência que a gente vai começar a ter. E aí já foge da proposta da Érica. Que é o trabalhador Ter qualidade de vida. Ter qualidade de Aliás, vida. a proposta da Érica não, a proposta do VAT, não é isso? Isso, do VAT. Vidas Além do Trabalho. Que foi através da. Foi que foi colocado como uma Que, na proposta verdade, para do- emenda foi pra através embasar. dela. Que na Isso. verdade do VAT, eu não sei se eu tô enganado, mas era de meio que aumentar algumas horas no dia para poder ter um dia de folga ou não? Não, Ou não. isso foi em outros países? O que acontece? Nessa proposta dela aqui, ainda tem um outro detalhe. Você falou, tocou interessante nesse assunto. A proposta dela é o seguinte: manter a carga horária de 8 horas, ok? E reduzir para 36 horas semanais. Hoje, qual é a nossa carga horária? 44 horas. Fechando 8 horas de segunda a sexta e 4 horas no sábado ou no domingo, dependendo do. E o do VAT era só reduzir para 40, né? Para 40. Que aí, no caso, seria uma escala 5x2. Sim. Ok? Mas vamos lá, totalmente viável e acredito eu que bem aceitável, não afetaria tanto. Mas a proposta dela é o seguinte, e pela lei trabalhista, pela CLT, o funcionário ele pode fazer hora extra de até 2 horas por dia, a mais, ok? Então vamos lá. Pela proposta dela, não sei, aí a gente pode pensar em 2 aspectos. Primeiro, que foi um erro matemático, porque não vai bater 36 horas para 8 horas semanais com uma jornada de 4x3. Não bate. Primeiro ponto. Segundo, é uma estratégia de quê? De até ter que alterar essa parte das horas extras ser de 2 horas para 1 hora por dia. Porque se você pegar 36 e dividir por 5, dá 9 por dia. 9 horas por dia. Só que a proposta dela é manter 8 horas por dia. Então, se é 8 horas por dia de trabalho e eu não posso exceder a carga horária de 36, acredito eu, pelo cálculo que eles entenderam, interpretação de 1 hora extra por dia. Não pode ser mais 2. Então tem que alterar muitas coisas, não é só uma. Por que eu estou falando isso? Porque pela proposta dela, como posso dizer, ou foi um erro matemático, tá? Ou então a ideia é essa. E aí eu queria trazer para vocês uma outra reflexão. Também nessa proposta deles, eles falam dos resultados lá no Reino Unido em 2023, que ele diz, olha, que são muito relevantes para nós compararmos nas nossas experiências brasileiras. Reino Unido, brasileiro, ok?
Vamos lá. 2.900 colaboradores de 61 empresas participaram dessa proposta. Aí vem as consequências. 92% das empresas continuarão com semana de 4 dias após o término da avaliação. E as 8%? Por que não vão? Porque a gente estava... 92%, ok. As 8%. Por que vão voltar para a carga horária normal? Precisaria ser colocado. Mas eu acho que foi bem... Né, foi intencional, só falar os 92%. Exatamente. Então, tu acha que falta informações, né, nessa Sim. PEC? Terceira conclusão deles. 39% dos colaboradores se sentiram menos estressados. Só 39%. Cadê o restante? Ou seja, a maioria. Por quê? Então quer dizer que, por esse dado aqui, a redução não vai diminuir o estresse na sua totalidade e nem vai gerar tão bem-estar. Será se não é por conta da cultura da empresa? Será por causa do local da empresa? Ou seja, tem muitos fatores que a gente precisa mensurar. Quarto, 71% reduziram os sintomas de burnout. 71%. Ótimo. Realmente é um número relevante, né? Bem considerável. Bem considerável. O que é o burnout? É aquele esgotamento. Sim. Ok? Mas eu posso ter 3 dias de gerar esgotamento, não no ambiente de trabalho, e chegar exausto no ambiente de trabalho. E querer atrelar o meu burnout, o meu esgotamento, para uma doença ocupacional. Porque é um exemplo, o exemplo que o Gerald falou. A partir do momento em que o funcionário reclama que está com dor nos olhos, ele atrelou o quê? Ao ambiente de trabalho. E não dormir, né? E não a ausência de sono. Ele não atrelou ao trabalho extra dele. Isso. E o que isso aconteceu? Para que ele viesse ser demitido, ele teria que ter o aval do médico. Porque se ele fosse fazer o exame demissional, o médico dissesse: você não está apto a ser demitido. Por quê? Por conta de uma doença ocupacional. E é um ponto onde eu quero chegar agora, onde o governo ele está trabalhando de uma maneira ferrenha, sim, em favor do bem-estar. Onde as doenças ocupacionais, a saúde do bem-estar do trabalhador, por isso que eu digo, vou repetir agora, você precisa ter uma consultoria contábil, sabe, com expertise, justamente, principalmente nessa área. A empresa hoje, ela precisa informar para a Receita Federal todo o histórico da saúde e bem-estar. Apresentar, através de medições, de informações de um engenheiro do trabalho e um médico do trabalho, calcular a quantidade de luzes, ruídos, temperatura. Tudo isso agora é obrigatório informar para a Receita Federal. Antes a gente fazia esses laudos e deixava guardado na gaveta para quando viesse ter uma fiscalização. Hoje não é mais assim. Você informa diretamente para o governo. Então o governo ele sabe o ambiente de trabalho que você tem, a altura da mesa, a altura da cadeira, se é ergonomicamente, sabe, salutar para o determinado tipo de trabalho. Tudo isso é informado. O número do EPI, o registro, tudo isso tem que ser informado para a Receita Federal, para o governo. Então o governo ele sabe disso. Então, nós, empresários, vocês precisam atentar e perceber que essas coisas elas estão caminhando para o bem-estar também do trabalhador. E eu sei que se o meu trabalhador está com uma saúde ocupacional legal, ele também vai trabalhar legal. Mas também um problema em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o familiar, também afetará. Agora, é responsabilidade minha? Não, a minha responsabilidade é cuidar do ambiente de trabalho. Sim, você pode oferecer psicólogo, você pode oferecer uma área de lazer, uma área de game ou algo desse tipo, né? Dependendo do ramo. Tudo vai depender do ramo. E aí eu queria concluir com a quinta resolução que eles tiveram. 54% achou mais fácil conciliar vida pessoal e profissional. Só 54%. Ok? Esses foram os dados no Reino Unido de 2.900 colaboradores. Achei muito pequenininho esses percentuais para o que está sendo pregado, que está sendo apresentado. Agora, esses são pontos voltados ao trabalhador.
ok? Agora ele vem apresentando o que impactou na empresa, ok? Vamos lá. Um dos mais significativos impactos mensurados foi o aumento de 1,4% na receita, comparando com o período similar dos anos anteriores. 1,4%. Ok? Eu acho que eles botaram esse dado aí só pra dizer que não caiu. Tá, mas aí que é Porque o pior. praticamente Eu manteve. vou te falar qual é o pior. Foi feito em 2023. O que estava acontecendo em 2022, 2021 e 2020? A pandemia. Pandemia. Como é que eu melhorei a receita em 1,4%, levando em consideração a pandemia dos anos anteriores, e eu achar que isso aqui é vantagem? E o pior, vale a pena eu melhorar 1% meu faturamento, sendo que eu vou ter que quase duplicar minha folha de pagamento? Quais são os outros dados, Hudson? A receita das empresas aumentaram em média 35%. Acabou de falar que teve um aumento de 1,4% na receita, ok? Comparado de 1,4%. Agora ela vem dizendo que a receita aumentou em média 35%. Acredito, somando as 2.900 empresas, chegaram a um percentual de 35%. Mas no conglomerado, 1,4%. Em relação a quê? A anos terríveis. Anos terríveis. Vamos lá. Além disso, teve uma redução na taxa de rotatividade dos empregados. Reduziu 57% no período do programa piloto. Mas isso aí realmente é meio óbvio. Porque se o cara vai ter mais despesas, ele vai demitir menos, né? Ele vai demitir menos porque vai ter aquela questão de INSS, rescisão, enfim, né? Então, assim, essas são algumas justificativas que está no projeto de lei para uma redução Projeto da PEC. da PEC, o projeto de emenda constitucional, para que venha alterar a nossa Constituição. Então, o que eu vejo aqui, voltado especificamente para esse assunto, que precisa ser debatido demais. Sim. Tem que ser analisado todos os pontos. Aqui eu posso falar para você, está muito vago, informações de pouquíssimos que você possa usar como artifício e argumento para defender tal tese. E eles também colocaram só os dados do Reino Unido, né? Não tem Sim. nenhum experimento que já ocorreu na América Latina Na América Latina, acho que na não tem. África. Cara, somente no comparar Brasil. de fato com algo que seja mais próximo da nossa realidade, né? Ó, no Brasil, tem um aqui no Brasil que foi feito, tá? Algumas empresas grandes conseguiram fazer esse experimento aqui no Brasil. Sim, sim. Mas assim, empresas grandes, cara, não... É importante até lembrar, Hudson, que quem movimenta o país, o Brasil, São as micro e pequenas são as empresas. micro e pequenas empresas. 80% de quem movimenta o país são micro e pequeno empreendedor, cara. 80% de quem movimenta. Se a gente pega e faz essa adaptação forçada para essas empresas, Muitos aquele são teu quebrados. parente, aquele teu amigo, aquele teu vizinho, aquele comércio ali que é do canto da tua rua, o cara vai ser impactado e vai sobrar para ti. Na hora que tu for comprar qualquer coisa, vai sobrar para ti. Eu queria fazer também um alerta, tá? Sendo polêmico. Gente, cuidado com esses influencers que estão aí falando sobre esse tipo de coisa e defendendo a redução de 6 por 1. Eles trabalham mais de 15 horas por dia atrás das câmeras e ganham milhões em cima de vocês que ficam olhando, curtindo e compartilhando os vídeos dos cortes deles. Então, assim, seja pé no chão. Seja no pé no chão, avalie e analise. Eu defendo a carga horária 5 por 2. Eu não acho legal a 6 por 1, tá? Mas é de cada sentido, de cada ramo, de cada negócio, tá? No Brasil foi feito 22 empresas com 250 colaboradores apenas. A For the Week Global e a Boston College, né? Que são as maiores, acredito eu, que ela citou aqui, tá? Que tiveram uma semana apenas, salvo engano. Eu acho que é um projeto muito... Uma aplicação Faltam dados para poder validar e chegar no consenso mais Aí, objetivo. a ideia que eu não defendo é de que deu gerar uma obrigatoriedade em 360 dias.
Eu Sim. defendo que nós trabalharmos de maneira estratégica para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. E quando eu falo trabalhador, eu estou falando também do empresário, porque o empresário também é trabalhador. É. Tá? E eu quero deixar um recado, a gente já está caminhando aqui para o final. Ainda vai render esse assunto, a gente vai ter mais conversas a respeito desse assunto. Mas eu quero deixar aqui uma dica. Você sabia que quem vende água em semáforo ganha muito mais do que muitas pessoas que trabalham para ganhar um salário mínimo? Quem vende água em semáforo ganha muito mais do que quem passa 4 horas dentro do ônibus, metrô, trem, para chegar no seu trabalho. E você aí se matando pensando que o responsável pelo seu faturamento, pelo seu lucro, pelo seu dinheiro, pela sua qualidade de vida é o seu chefe. Não é. E Isaac falou agora há pouco aqui que a pessoa não aguenta e tal, não encontra oportunidade de emprego. Cara, gera oportunidade de negócio para você. Abra sua mente, estuda, busca. Se você não tá achando algo que tá sendo bom para você em empresas fora, abra seu negócio. Comece negócio pequeno, comece vendendo água, comece vendendo bombom, comece fazendo em casa alguma coisa. Você vai conseguir fazer dinheiro e vai ter mais qualidade de vida e vai dizer depois até que valeu a pena você arregaçar a manga e viver por conta própria, ser um autônomo. E aí lá na frente, quando o seu negócio começar a crescer, você vai precisar contratar e você vai sentir na pele o que o empreendedor, o que o empresário passa hoje no Brasil. Esse é o meu convite para você. Obrigado, Zac. Obrigado, Hudson. Quiser deixar mais uma mensagem aqui final para a gente. Gostaria de falar o seguinte: uma das propostas é justamente a qualidade de vida de ter tempo para estudar e qualificar-se. Sim. Tá? Acredito eu, e você pode pegar aí nesses grandes exemplos de grandes empresários que cresceram de uma forma extraordinária, eles fizeram uma coisa: remiram o tempo. O tempo que eles tinham, eles se dedicaram, eles se esforçaram, eles buscaram uma capacitação e focaram em um alvo. Este alvo eu convido você também a ter, a buscar uma capacitação e não fique reclamando do universo, da empresa, da política, dos políticos. Depende somente de você. Você entender que você tem um objetivo, você tem uma família, ou você quer constituir uma família, ou você quer que o mundo posterior venha a ser melhor para os seus filhos, foque, estude. Minha mãe teve a sua primeira graduação com 4 filhos já criados. Ela buscou, se dedicou, trabalhava, mas buscou estudar, já com filhos criados. Posso só complementar rapidinho? Eu acho que no Brasil hoje a gente como população, né, como um todo, a gente pensa de maneira meio preguiçosa, né? Porque esse próprio debate sobre essa escala 6x1, a gente vê aí mais uma vez um debate polarizado de pessoas que estão do lado dos empresários e pessoas que estão do lado dos trabalhadores. E a gente, com esse pensamento, a gente não consegue chegar em nada que seja melhor para os dois lados. A gente não consegue no âmbito político, e por mais que tu falou, eu não sou de direita nem de esquerda, mas essa decisão, ela já é uma decisão política, por mais que não seja de nenhum dos dois lados. A gente está aí desde muito tempo debatendo direita, esquerda, e a gente não consegue chegar num consenso como população que seja bom para todo mundo, né? O trabalhador ele é muito impactado também por atitudes do governo, também por questão, como eu falei, de ônibus, de pessoa passar muito tempo em ônibus. A gente sabe que sim, a saúde mental do próprio trabalhador hoje ela é muito impactada por conta dessas questões, mas a gente não consegue debater, né? Como a gente está fazendo aqui, né? Conversando, debatendo e chegando a um consenso. Enfim, fica aí também essa reflexão para quem está assistindo, que você consiga debater esse tema de uma forma saudável, né? E não pensar que um dos lados está totalmente errado e o meu está totalmente certo. Não, a gente pode construir um Brasil melhor se a gente for mais racional nesse debate, em todos os outros, né? E eu queria acrescentar em dizer que tem pessoas, tá? Muitas pessoas vão falar assim: Hudson, eu não consigo ver uma saída. Eu não consigo ver uma saída para essa situação ou para o estilo de vida que eu tenho. Eu digo a você, sempre há uma saída. Você só precisa deixar de ver os problemas e buscar uma solução.
Porque toda vez que você olhar a muralha na frente, você vai perceber que ela é alta. Mas se você, de fato, entender que se você buscar uma fissura, uma rachadura, ou então desenvolver uma maneira de rompê-la, eu falo para você que você vai mudar de vida sim. Da mesma forma que nós estamos mudando de vida. E quando nós mudamos de vida, as pessoas que estão ao nosso redor também são beneficiadas. Então pense em você, pense em sua família, pense em seus familiares, pense na sociedade. Tudo que você plantar de bom, não só você vai colher, mas também todos que estão ao seu redor. Então é isso, não esqueça de deixar o comentário aqui no vídeo abaixo, dizer o que você achou desse episódio, desse tema, qual a sua opinião a respeito disso. E deixa também, se inscreve no canal, curte nosso vídeo aqui, compartilha aí com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com outros empresários e vamos ver aí até onde nós vamos com esse tema. Muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe.